Reuniversidade X, aula 39, 5 pontos essenciais. Primeiro, na carta de Paulo a Filemon, ele o saúda e aos demais que se reúnem na casa dele, conforme fazia a igreja original primitiva, fora dos templos. E aqui temos algo muito interessante. Demas foi chamado nesta carta, em meados de 60 depois de Cristo, de um dos colaboradores de Paulo. Mas poucos anos depois, Demas o abandonou e escolheu viver sua própria vida. Seu ego, sua vontade, caiu em disforia, como vimos em 2 Timóteo 4. A lição aqui é que mesmo homens sábios podem vir a confiar em alguém e se frustrarem. É humano, faz parte do crivo. E aí está a glória de Deus, pois ainda com a nossa natureza somos capazes de vencer, como Paulo. Segundo ponto, Paulo inicia Hebreus e diz: este filho se tornou herdeiro, é o resplendor da glória do Criador, a expressão exata do seu ser. É o Criador que se fez filho, Jesus, o avatar de Deus. Este homem-Deus venceu o erro dos homens e a morte, e agora está à destra da luz divina, sendo a manifestação mais poderosa de Deus em todos os tempos. A suprema teofania, mais do que qualquer aparição de Deus por meio de um anjo. Em toda a primeira Bíblia, temos profecias sobre aquele que seria como filho, acima de todas as manifestações angelicais. Teofania é quando Deus encarna em um homem. Anjo nada mais é do que um homem com uma mensagem do próprio Criador, que é todos os anjos. Miguel, Gabriel, por exemplo, não são seres angelicais, são uma função quando Deus se manifesta. Jesus é a suprema teofania, pois diferentemente das demais manifestações, ele nasceu e viveu como um homem, passando, portanto, pelo crivo vivenciado pela humanidade. Terceiro ponto. Paulo continua: muitas passagens da primeira Bíblia revelam que ele é Deus, ele é o próprio Criador que se fez carne e o seu reino será para sempre. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? É por causa desta passagem profética que surgiu a expressão poética e não literal, assentado à direita de Deus. Mas Jesus é o próprio Deus. E o que Paulo está dizendo é apenas uma expressão. E, obviamente, esmagados ou transformados em apoio para os pés são aqueles que, em nome da Bíblia e da própria fé, mataram Jesus e hoje perseguem a verdade. E não um Satã, um ser infernal, e sim homens que roubam, matam e destroem. Quarto ponto. Em Hebreus 3, 5 e 6, temos a prova de quem é a casa de Deus. Paulo diz: Moisés foi fiel na primeira Bíblia, enquanto a casa de Deus era o povo hebreu que se reunia em tabernáculos. A casa de Deus é o povo, onde está o todo, onde Deus habita. E Paulo finaliza: mas Jesus é o justo na verdadeira casa de Deus, nós. Quinto ponto. Em Hebreus 4, Paulo diz: na primeira Bíblia encontramos: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E na sequência ele afirma: jamais entrarão no meu reino. Entenda a conexão entre os dois assuntos e a quem ele se refere. Vamos lá, Deus não precisava de 7 dias para criar o mundo, e sabemos que esse tempo não foi literal. Ele só estava metaforizando que seriam 7 milênios de vida crivo e que é necessário esforço para entrar nesse reino. Aqueles que não valorizarem a verdade não entrarão no reino, que é esse sábado, Shabá, o descanso dele em que nós trabalharemos, transformaremos o mundo a serviço de Jesus.